Se bem que a verdade é que a pressão nunca acaba, né? Quando você tem um negócio, é outro tipo de pressão, mas ela tá ali sempre acompanhando. Sempre vindo esse negócio de empreender, de querer fazer as coisas. Eu e o John, muitas vezes, a gente falava assim, meu, o que a gente pode fazer que ninguém nunca fez? A gente tinha essas conversas. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, TreeStar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. Quando se fala em cultivo indoor de cannabis, os painéis de LED são o presente e o futuro, entregando desde uma economia imensa na conta de luz até rendimentos superiores na colheita. Mas não se deixe enganar, a gama de opções de painéis de LED é grande, de variados tipos e preços, porém, há algo que os diferencia, que é a tecnologia dos chips de LED. Eu explico. Um painel comum, desses mais baratinhos, além de não ter chips de LED especificamente criados para o desenvolvimento de plantas, vai perdendo luminosidade ao longo dos meses de uso, o que pode chegar até 50%. É o famoso barato que sai caro. Para resolver isso, a Let's Indoor oferece os melhores painéis de LED do mercado. Todas as linhas da marca acompanham chips Full Spectrum, capazes de emular a luz solar, emitindo o espectro de luz completo com a faixa de cor necessária para as plantas realizarem os seus processos fisiológicos com sucesso. Ah, e tem mais. Os painéis da Let's Indoor utilizam o chip Samsung, simplesmente o melhor do mundo para cultivo de plantas, com uma perda de luminosidade de 3% a cada 10 mil horas de uso. E a Let's Indoor oferece até 5 anos de garantia para os seus produtos, ou seja, tem que confiar muito no que se vende para oferecer isso, né? Então, se você quer dar um salto no seu cultivo, acesse letsindoor.com.br e garanta já os seus painéis. Ah, e se você utilizar o cupom Cannabis Hoje, caixa alta, tudo junto, você ainda ganha um descontinho na sua compra. Cultive mais, cultive melhor, cultive com a Let's Indoor. No episódio 54 do Cannabis Hoje Pode, eu bati um papo ótimo com Renato Volong, o vulgo Aleda Man. Um cara super querido que não só contou em detalhes a história do surgimento e sucesso da Aleda, o que deveria ser matéria obrigatória para qualquer um que deseja empreender, seja no ramo que for, mas também como homem viajado que é e frequentador de feiras canábicas mundo afora, o Aleda Man conta pra gente quais são as novidades que estão rolando na gringa e ainda inspira quem quer fazer a diferença por aqui. Aproveito para convidar você a ler a minha coluna da semana no Poder 360, onde eu discuto os ataques que colocam a importação de cannabis medicinal em risco no Brasil. Tem entrevista exclusiva com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o Sindusfarma, o maior sindicato da indústria farmacêutica do país, que defende o lucro das empresas associadas em detrimento da saúde e do direito conquistado pelos pacientes que acessam seu medicamento via importação. O link para a coluna está na descrição do episódio. É isso, vem com a gente! Estamos aqui hoje com Renato Volong, também conhecido como Aleda Man. Muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. É realmente uma alegria ter você aqui com a gente, Renato, porque a gente sabe que você tem muita história para contar. Estamos ansiosos. Boa. Renato, a Aleda completou 18 anos recentemente e você tem filhos que estão mais ou menos nessa idade, um pouco mais, é isso?
Eu tenho 3 filhos, a mais nova tem 20, que é a Gabriela, e a Júlia com 23, e o Vinícius com 25. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu queria saber como é que você conseguiu conciliar o trampo com os babies tão pequenininhos e o nascimento da Aleda. A conciliação sempre foi loucura, né? Porque eu tive o primeiro filho, eu tinha 20 anos, né? Então, e não vinha de uma família privilegiada, então sempre tive que estar na correria, na rua, pra fazer a coisa acontecer, trazer o leite pra dentro de casa, né? O famoso leitinho das crianças. E a maior parte da minha vida eu trabalhei por conta própria, né? Eu sempre fui mais empreendedor, trabalhei, se somar, acho que 5 anos como CLT e entre intervalos em 2 empresas, 3 empresas. Então, sempre estive na rua e aí tinha uma flexibilidade também, né? De poder estar um pouco mais em casa em alguns momentos. Muitas vezes eu trabalhei de casa, né? Fazia o meu escritório de casa. E aí, quando veio a Leda, a coisa ficou um pouco diferente, porque foi uma loucura, né? Virou da água pro vinho, assim, do dia pra noite, né? Isso aí, posso dizer que foi realmente do dia pra noite, foi uma coisa muito louca, né? E aí, por um período, eu me dediquei muito, né? E faço assim até hoje, né? Isso também faz parte de mim, a empresa, né, aos negócios para poder prosperar, né, que é o que a gente busca, né. Teve as dificuldades, mas acho que normal como qualquer pessoa, né, assim, alguns momentos a gente está mais longe, mas posso dizer que eu acompanhei o crescimento de todos eles, né, a gente sempre foi muito, muito junto, muito próximo. Não, e hoje vocês têm uma relação, assim, que eu acompanho, né, nas redes sociais, super bacana, tipo, eles viajam com você pelos eventos, pelas viagens de negócio mundo afora, e estão, inclusive, entrando nesse negócio também da família. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que é essa transmissão de pai para filho, né, desse legado de trabalho com a maconha. Isso é muito legal, né? O Vinícius, ele já trabalha comigo desde os 17 anos, né? Já faz 8 anos que ele tá aí com a gente, né? Veio molecão, adolescente. E as meninas, elas passaram por aqui também, né? Elas trabalharam, cada uma delas trabalhou 1 ano, né? E todos porque quiseram, não porque eu falei, não, vocês vão trabalhar, todos me pediram para vir, né? Então, isso foi muito legal, uma experiência fantástica para mim e para eles também, né? Mas quem se encontrou e permanece hoje e segue comigo nessa jornada é o Vinícius, né? Então, legal que como ele entrou cedo aqui, ele passou por vários momentos nossos, né? Porque é sempre uma montanha-russa, né? Dentro de uma empresa, né? Então a gente teve vários momentos, ele acompanhou tudo e ele passou por todos os setores. Entrou como faz tudo para todo mundo, depois foi um pouco pro administrativo, depois foi para o marketing, aí foi para o comercial, agora voltou para o marketing e trabalha do meu lado aqui na mesma sala que eu, né, faz muitos anos. Então, além do que ele faz do ofício dele, ele acompanha o que eu faço, né, e aí ele vai adquirindo a experiência dele, formando esse lado business dele, né. Desde o ano passado ele começou a ir comigo para evento no exterior, né, porque até então ele ficava só aqui no Brasil. E aí ano passado foi ele e a Gabriela, que até então ela estava trabalhando aqui com a gente. E aí foi uma experiência emocionante, né? Eu imagino. Pra mim, assim, como pai, chegar lá do outro lado, na Europa, e olhar e estar com eles, né? Fazendo uma realização pessoal e junto uma profissional, né? Eu já te falei, isso pra mim é o sucesso, assim. Isso é o que define o sucesso. Isso aí realmente não tem preço. São aqueles momentos que a gente guarda e quer viver sempre. E esse ano eu e o Vini tivemos a oportunidade de repetir novamente, né? Esse ano foi só eu e ele, né? Da parte da família, né? Foram 5 pessoas da empresa e desses 5, 2 eram eu e ele. E aí a gente fez o nosso rolê, fomos para Amsterdã, fomos curtir um pouco, né? Dar uma relaxada. É uma experiência, sim, uma troca muito boa, né? E Renato, qual é a sua maior alegria, assim, hoje, quando você olha pra Aleda, né? Porque é uma
marca super importante desse mercado, é uma marca que dá certo, que deu certo, que continua dando certo. Então, tipo, putz, que da hora isso, né? Você deve pensar. E devem ser várias, mas qual é a mais, assim, a maior alegria? Maior alegria, sim, é poder olhar para trás, né, 18 anos atrás, de uma ideia um tanto quanto disruptiva, né, diferente, que gerou muito julgamento, é o que me mantém hoje, mantém minha família, né, onde a gente pôde buscar essa prosperidade que eu falei no início, né, então a maior alegria é essa, é ter trazido a estabilidade que eu buscava na minha vida, né, para poder criar meus filhos e ter uma vida, né, um tanto quanto mais confortável do que a gente tinha, né, não que fosse ruim também, mas falando, ter uma vida um pouco melhor, né, sem tanta pressão, né, se bem que a verdade é que a pressão nunca acaba, né, quando você tem um negócio... Muda, né, a pressão muda. É outro tipo de pressão, mas ela tá ali sempre acompanhando. Mas a maior alegria é essa, saber que disso eu pude fazer o meu dia a dia e construir o futuro que ainda vem aí pela frente, né? E aí você falou de ideias disruptivas. E naquela época, há tanto tempo, quase 20 anos, você era assim mais possível de ter ideia disruptiva ou você acha que ainda hoje tem espaço para esse tipo de ideia no cannabis brasileiro? Eu acho que ainda tem, porque o nosso mercado, o nosso universo, ele é muito criativo, né? Você vai para a rua, você vê a quantidade de produto que existe e de coisas que às vezes eu olho, né? Eu fiz uma viagem recente à China, fui ver oportunidades, mercado, e pô, eu via coisas lá que falam, para que serve isso? Né? Então tem muita coisa ainda que eu acredito que possa vir, não sei o que, né? Mas eu tenho certeza que tem um monte de gente, assim como nós, pensando em o que mais fazer, o que mais podemos criar, né? O que mais a gente pode desenvolver que seja útil, né? Para facilitar a vida. Eu acho que é meio que isso daí, sabe? Hoje o julgamento é um pouco diferente, então hoje é mais fácil você fazer isso, né? Porque tem vários meios te dando suporte, né? Tem muita indústria, tem muito desenvolvedor, né? Então você precisa ter a ideia, né? E hoje, a partir do momento que você tem a ideia, fica mais fácil você desenvolvê-la, né? Renato, você desenhou em parceria com o seu irmão, Jorge, irmão e sócio, lá atrás, uma Leda que eu vejo e sinto que agora é diferente, né? Não sei, para mim vocês entraram numa nova fase de redefinição de algumas coisas. E aí eu queria saber qual é esse novo desenho, né? O que vem nessa nova comunicação da Leda e pelo que vocês querem ser lembrados a partir de agora? A gente amadureceu, né, bastante, né, nesses 18 anos, né? Então, de alguma maneira, a marca ela vem acompanhando esse amadurecimento, né? A gente, ao longo desses 18 anos, a gente se envolveu em muitos negócios dentro do mercado, né? Criamos outras marcas, né? Às vezes em algum momento a Leda ficou meio ali, coitada, né? Pagando preço, né? Para a gente poder desenvolver as coisas novas, né? Agora a gente está num momento, né? Que não é agora, né? Ele já começou há um tempo atrás, é que agora que começa-se a ver isso, né? Que a gente tá cuidando da Leda, né? A gente tá dando uma repaginada. E eu acho que uma das palavras assim que pode definir a Leda, né? E eu acho que até a sociedade entre eu e meu irmão, né? Que é o que a gente acabou fazendo com muitos dos produtos e marcas que a gente lançou, que é o pioneirismo, né? Então eu acho que essa seja uma lembrança e é o que eu escuto muito isso na rua, das pessoas que eu conheço do mercado, né? Sejam concorrentes, lojistas, né? Muitos deles falam isso, né? Então acho que esse legado do pioneirismo, de colocar o Brasil no circuito mundial canábico, né? A Leda ela teve isso, né? A gente, em um ano, a gente vendeu para 51 países. No primeiro ano, né? No primeiro ano. Foi assim, foi surreal o que aconteceu. E sem dinheiro, sem conhecimento, sem a experiência adequada para aquilo que ele estava fazendo, né? Então, eu acho que é meio que nesse ponto que eu acho que a lembrança
né? A primeira marca brasileira, né? De fato, a primeira marca de seda brasileira, e que criamos uma nova categoria de produto dentro do mercado, né? Então, No mercado global, né? global. Foi uma coisa... Então, você entrava nas lojas, tem lá seda, blunt, cachimbo, bong, não sei o quê, e agora tem lá a categoria Clear Paper, né? Aqui no Brasil ficou como celulose, né? Mas é o papel transparente, e isso foi a nível mundial. Cara, assim, a gente conversou com o Giorgio na temporada passada e ele contou, mas ele contou a partir do ponto de vista dele, né? De quando você chegou pra contar pra ele. Então eu queria que você contasse como é que rolou com você isso, essa ideia, né? Foi muito louco, né? Eu tava na casa de um amigo e ele me chamou lá pra gente queimar um. E aí ele tava eu lembro a cena, ele tava com o braço quebrado, então ele me deu o beck que tinha, era um verdinho top e tal, e só tinha aquele beck. Aí chavei, aí ele me saca uma folha tipo A4 do papel transparente. Aí ele falou, corta um pedaço aí, enrola aí. Eu falei, que é isso, meu? Ele falou, não, é o plastiquinho, é a sedinha transparente. Eu falei, não, mano, você tá louco fumar em plástico? Ele falou, não, mano, é celulose, o bagulho você vai ver. E aí eu fiquei num debate com ele, porque eu não tava aceitando aquilo, né? Tava achando estranho. Mas aí ele insistiu tanto e a gente só tinha aquele beck. Eu falei, vou enrolar. Enrolei, achei estranho e tal. Enrolei e dei o beck pra ele acender, porque eu não tava confortável. Eu tava desconfiado daquilo. E aí ele acendeu, começou a fumar, eu olhava aquilo. E aí ele passou o beck pra mim, aí eu peguei, cheirava assim, né? Colocava a mão pra ver se não pingava, né? Plástico e tal. Aí fumei. E aí na hora que eu fumei, fiquei doido com aquilo, né? Uma experiência completamente inusitada, diferente, né? Pra quem começou no papel de pão, né? De repente você tá fumando num negócio transparente que parece plástico. A primeira sensação foi essa, foi tipo surpresa, sabe? E aí eu fumei, achei gostoso, tipo, achei suave. Mas ele te contou da onde ele tirou essa ideia de fumar no papel? Ele falou que ganhou de um amigo que veio de Minas. Tipo, ele não... Nem ele sabia direito, assim, aquele negócio que alguém descobriu, que falou pra alguém, e até que chegou em mim. E aí a gente seguiu fumando, e quando tava na ponta, né, eu falo bastante isso, eu tava dando um pega assim, aí eu senti o sopro de Deus no meu ouvido, sabe? Aí eu olhei para aquilo, olhei pro meu brother e falei, mano, eu vou ganhar dinheiro com isso, cara. Falei, aonde tem isso? E aí começamos a conversar, eu fiquei louco com aquilo, tá ligado? Eu fiquei sempre vindo desse negócio de empreender, de querer fazer as coisas. Eu e o John, muitas vezes, a gente falava assim, meu, o que a gente pode fazer que ninguém nunca fez? A gente tinha essas conversas. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, puta, é isso. E aí, esse meu brother foi difícil, mas ele me deu, tipo, um pedaço, tipo, desse tamanho, assim, como uma seda mini size, sabe? Ele cortou um pedacinho e me deu. E durante um ano eu fiquei com aquilo, tentando descobrir o que era, da onde vinha, e tá ligando pra Klabin, pra Suzano... Os caras, que esse maluco recebeu um papel transparente. Até que um dia, um ano depois, eu fui numa distribuidora de papéis, aí mostrei pro atendente, aí pediu 1 minuto, aí ele me volta com uma folha, tipo A4. Aí eu falei, caramba, mano, é isso. Aí eu peguei a folha, pedi licença, coloquei fogo, o cara não entendeu nada, eu olhava, o cheiro, tudo, eu falei, mano, é isso, bingo. Eu ria, o cara olhava pra minha cara, não entendia nada. E aí ele me conectou com a fábrica. E aí eu fui até a fábrica, era em São Paulo na época, essa fábrica. E aí fui lá e falei com os caras o que eu queria fazer. Os caras da fábrica deram risada, os caras não botaram fé. Aí fui ver lá o que era, né? Era um produto 100% natural, tive acesso a todos os dados e tal. E aí meti o louco e fiz uma primeira produção. Comprei lá 28 quilos de papel que deu para fazer X caixas. E aí quando tinha 5 caixinhas prontas, eu já na ansiedade de
de ir vender, né? A gente estava produzindo, sei lá, acho que era 150, mas era um processo muito lento. Então, quando ficaram 5 prontas, eu peguei e fui para a rua vender. E aí foi um sucesso. A gente, nas semanas anteriores, eu, o Joy, mais alguns amigos, a gente rodou pela Avenida Paulista e adjacências, entrando nas bancas, perguntando pela Leda, falando que era um papel transparente e tal. Então eu entrava, aí depois de 10 minutos entrava o Joss, aí o Joy, entrava o Gustavo, tipo, a galera ia rodando. E aí quando a gente foi vender, fomos nesses lugares, e aí a galera comprou de primeira. Empreendedorismo guerrilha. E isso foi numa sexta-feira, tipo 5 da tarde. No sábado de manhã, as 5 bancas que a gente tinha vendido, já estavam ligando, querendo comprar mais, que já tinham vendido quase tudo. Porque no final de semana e à noite já é o horário que mais vende, né? Nesses inconveniências, bancos, esses lugares. E no final de semana mais ainda. Eu não consigo nem explicar como foi que aconteceu, mas do dia para a noite os caras estavam ligando e aí já se replicando, o distribuidor ligando porque viu na loja e aí queria, e aí a coisa começou a tomar essa proporção que foi o boom no mundo. Essa história é muito louca. Não, e aí tá, isso no Brasil. E aí como é que foi esse ponto de, ok, vamos exportar? Então, isso aí, provavelmente, alguns gringos que estavam pelo Brasil e acabaram vendo. E também, quando a gente lançou a Leda em maio, e aí em junho ou julho, se não me engano, teve 2 festivais na Europa famosos, que um é o Boom Festival em Portugal e o outro o Sonica, na Itália, né? Festival de música eletrônica e tal. E aí tem um cara aqui do Brasil que ele ia sempre para esses festivais para vender lá os artesanatos, vender as coisas, curtir o festival e fazer um dinheirinho. E aí ele levou o Leda com ele. E aí ele fez um barulho lá. E eu, junto com um sócio que meu irmão tinha na distribuidora, que o John tinha montado uma distribuidora para vender na época, ele prospectou alguns clientes aqui do Brasil para lá, né? E aí a gente viajou, acho que foi também lá final de julho, início de agosto, a gente viajou para a Europa e fizemos 9 países em 10 dias. Tipo, chegava, dormia, né? Tipo, fazia a reunião, pegava o avião, ia para outro lugar, ou o trem, aí às vezes 2 países no mesmo dia, uma correria. Visitando uma galera que era de distribuição mesmo e que já tinha recebido a amostra pelo correio. E aí fechamos o negócio com praticamente todos. E aí, em 6 meses, é isso aí, 6 meses já estava em 20 países. E o que você acha, assim, que chamava a atenção dos gringos, assim? O fato de ser transparente mesmo, né? De não ser plástico, né? De você olhar e parece, mas não é. Né? Então, e aí a galera conseguia ver o back, né? Foi uma onda da galera querer conhecer aquilo, né? Então, e aí a gente vê que o mundo tem muito consumidor, né? Que, pô, foi muito legal, vendeu muito bem naquele período. Foram 3 anos, né? 2006, 2007 e 2008 foram 3 anos, assim, de muita Leda aí no mundo inteiro. Que louco isso, né? Assim, já nascer internacionalizada. 51 países em um ano. Eu não conheço nenhuma outra marca. Sem um business plan para isso, né? Quando a gente começou, eu tava pensando na Avenida Paulista, São Paulo. E aí, quando eu fecho o olho e abro, eu tô lá andando em Amsterdã, visitando o importador, sabe? Foi uma história muito louca mesmo, muito louca. É uma pena que era uma época que ainda não tinha as tecnologias dos smartphones para a gente ter os registros, né? Então, de imagem a gente tem poucos registros. Temos registros, mas são muito poucos. E com qualidade ruim. Mas do que, assim, por exemplo? Foto, vídeo. A gente fez em novembro de 2006, a gente tinha 6 meses, a gente participou do Cannabis Cup em Amsterdã, com stand. Ganhamos o prêmio de 3º melhor produto do evento. Né? A gente não tem imagens disso. Tem uns trechos de vídeo que aparecem num vídeo institucional que a gente tem no YouTube, né? Mas participamos de uma outra feira em Barcelona,
a High Life 2007, a gente ganhou o prêmio de melhor produto, ganhamos o troféu que está aqui na minha sala. Então, e a gente tem pouquíssimos registros desses momentos, né? Esse primeiro momento aí que eu fui 9 países, tipo, não tenho nada. Porque nessa época era duro, né? A gente tava indo, tipo, sempre no risco, né? Tava tudo começando, mas as memórias estão aqui, né? Então, claro, muita história para contar. Muito bom. E você que está ouvindo o Renato Volonghi contando as histórias de empreendedorismo e de disrupção e de inovação, fica aí que a gente vai para um intervalinho agora, mas daqui a pouco a gente está de volta. Cultivar o seu próprio remédio é possível e seguro com a NetSeeds. O Marketplace é o representante oficial no Brasil de marcas consagradas dos Estados Unidos, Espanha e Holanda, como a DNA Genetics, Ethos, Dutch Passion, Paradise Seeds, Super Sativa Seeds Club e Compound Genetics, garantindo sementes de alta qualidade e desempenho que produzem os fitocannabinoides que você busca. Com sede em Barcelona e entrega segura e discreta no Brasil, a empresa tem facilitado o acesso a sementes de cannabis aos cultivadores autorizados, oferecendo preços justos e produtos lacrados em suas embalagens originais, tanto para o autocultivo residencial como para as associações de pacientes. Para saber mais, acesse netseeds.shop e explore o catálogo diversificado da marca. Estamos de volta com o Renato da Leda, que ganhou prêmios e prêmios de inovação, e a gente quer aqui aprender com ele quais são, né, essas estrelas que o universo joga e que a gente pode agarrar para dar certo assim como a Leda tem dado há 18 anos. Renato, você vive viajando, toda hora num país diferente, visitando evento de cannabis em tudo quanto é língua. Como você mesmo citou há pouco tempo aqui, você estava na China e também teve faz uns meses na Mary Jane em Berlim. Como é que tem sido isso? Cara, primeiro eu vou fazer um comentário até do que você falou, né, das estrelas, né? As oportunidades, pelo menos eu vejo assim, né? Muitas vezes elas aparecem pra gente. A grande maioria, elas aparecem para todo mundo, eu acredito. Tem aqueles que enxergam e tem os que não enxergam. E tem os que enxergam e não conseguem ir adiante, né? Então, aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, né? Que venha, seja por sorte, por Deus, por onde seja. E aí a gente ter a competência de fazer aquela oportunidade se transformar numa realidade, né? Eu acho que essa é a grande combinação, né? A oportunidade, ela pode ser a sorte, mas sem a tua visão, a tua competência para transformar aquilo em sucesso, não tem sucesso. Não, e a percepção de que aquilo é uma oportunidade, né? Acho que pra mim é isso, assim, porque tem muita coisa que passa, tem tanta coisa que passa que a gente, de repente, nem se ligou que ali tinha uma oportunidade, né? O próprio papel transparente, antes de chegar na minha mão, ele passou na mão de várias pessoas. Esse Totalmente. próprio amigo que me colocou o back, eu chamei ele para fazer comigo. Ele deu risada também. Ele não botou fé. Ele não deu risada desdenhando, mas não botou fé. Tipo, não tá viajando. Então, é uma pena, ele poderia estar aí hoje, né? Então, e a gente é amigo até hoje, a gente é super amigo. Esse é o lance lá das estrelas, isso é importante. E aí, indo para o tema das viagens, né? Eu hoje, né, dentro do nosso negócio, que é a HBT, que é a nossa empresa que tem o guarda-chuva das marcas, né, a nave-mãe, né, hoje eu estou voltado mais para a área internacional dos negócios, né, eu faço parte da diretoria internacional, eu estou à frente dos eventos que a gente participa com o stand, e mesmo quando a gente não tem stand, eu vou para ver o que está acontecendo, ver as novidades, né, e a gente tem cliente em vários lugares, então estou sempre movimentando aí de uma maneira comercial. Viajar é legal pra caramba, né? É muito legal que a Leda me deu a oportunidade de conhecer, né, muitos lugares do mundo e fazendo o que eu gosto, né? Então, eu sempre gostei de vender, de trocar ideia, né, de ter o relacionamento com as pessoas. E aí os eventos, eles são fundamentais para isso, né? Esse ano eu acabei de
vir da China, né? Eu fui para lá, fiquei 20 dias, fui para visitar fornecedor, fui buscar fornecedores novos, ver o que tem de novidade no mercado, né? Entender um pouco mais como funciona lá. Eu tinha ido uma vez, mas não tinha tido uma agenda legal. Dessa vez foi um negócio bacana. Fui levar também o Rai Tobacco, né, que faz parte do nosso grupo, né? Tô tentando, China é muito difícil, mas tem ali Macau, ali a gente está tentando entrar ali. Então, e fui conhecer, né? Isso é legal, tem tudo a ver com o nosso tema. Eu fui para lá com algumas missões, né? Fui com a missão da HBT, né? De compra e venda, mas também fui numa comitiva junto com a Expo Cannabis e com o pessoal do Instituto Santa Planta, né, para ver negócios do tema canábico. E aí nós fomos numa indústria de extração de óleo, que é uma indústria do governo chinês, é a maior do mundo. Assim, é um lugar surreal, muito grande, com uma tecnologia, inteligência artificial. Eu já visitei bastante fábrica no mundo, Anitta. Essa daí acho que foi uma das maiores, se não a maior, acho que a mais high-tech que eu entrei. Mas como assim? Porque eu tava achando que a China era toda... Não, a gente produz aqui o cânhamo só para vender, etc e tal. Não sabia que chegava nesse ponto de fazer extração dentro do próprio país. Faz. Qual é a finalidade? Mas é tudo para exportação. Ah. Nada do que é feito nessa fábrica fica na China. É 100% exportação e nada com THC. Nada com THC. Então, eles são grandes produtores de fibras de cânhamo. Então, grandes indústrias no mundo que fazem roupa, papel, o que quer que seja, compram cânhamo deles. Isso, para mim, acho que foi o mais marcante lá na China, foi essa visita, né? Primeiro, porque está num país que é, né, o comunismo muito rígido, principalmente no tema das drogas. E aí o próprio governo é dono da maior fábrica que existe relacionada a isso. E aí entra o quê? O capitalismo dentro do comunismo. E aí você vê que isso lá na China, os caras buscaram um equilíbrio entre um e outro. Isso é outra coisa que eu fiquei impressionado lá. Fora dessa fábrica também, né? Tem muita riqueza lá, tem muita gente rica. As grandes cidades são cidades, assim, muito foda. E os interiores não são tão high-tech, não tem os puta prédio, mas você vê tudo funcionando. É muito interessante, a China é muito interessante. E eu achei interessante também de você levar a Rai Tobacco para vender, né? A ideia é vender na China, sendo que o que a gente está acostumado a ver é comprar na China, né? Sim. Assim, como é que é isso de passar para esse lado de vender para a China? Primeiro que assim, acho que é um maior desafio comercial que existe nesse tipo de produto, porque o tabaco na China, ele é 100% estatizado também, né? Então, para entrar na China, não entra. Porém, Macau e Hong Kong, apesar de serem China, é outra legislação. Então, ali até tem como entrar, mas você precisa estar conectado com pessoas que são conectadas com o governo. E aí foi essa oportunidade que eu tive de estar com essas pessoas, né? Então, apresentei os produtos, os caras adoraram, né? Macau é um lugar também turístico, né? Tem os cassinos lá onde tem cassino, então vai muita gente para lá, de toda a Ásia. Estrategicamente é um local muito bom para a gente entrar. E aí, através desse networking, desse relacionamento, eu consegui algumas reuniões e agora estamos aí na expectativa da coisa acontecer. Ficou uma promessa de lá para cá e aí estamos trabalhando para transformar isso em realidade. Mas é um desafio muito grande e se a gente conseguir vai ser um golaço. E, Renato, o que você tem visto de interessante, de mais interessante nesses eventos, né? Por exemplo, no Mary Jane em Berlim. A Mary Jane em Berlim esse ano foi o segundo ano que eu participei, né? Que a Leda participou com o stand. A gente foi ano passado. O que eu vi que foi legal, assim, ano passado não era legalizada a Alemanha. Esse ano a Alemanha era legalizada. Então a feira já por si só, ela dobrou de tamanho. Eu acho que mais do que dobrou. Mudou de local. Ela durante 8 anos, 7 anos, ela tinha sido em um espaço. Ela teve que mudar para um espaço muito mais profissional. Feira gigante, né? O que eu percebo, a área de grow
crescendo muito, né? Porque com a legalização, tipo, a tendência é a galera cada vez mais querer fazer o seu, né? E é isso, novidades sempre tem, né? Não perguntei de novidade, hein? Perguntei de coisas mais interessantes. Então pode ser assim, desde o formato do evento, porque de fato o que acontece é assim, você, Renato, participa de um evento de maconha com tem vários Renatos dentro desse Renato, né? Tem o olhar de expositor, mas também tem o olhar de organizador do evento. Depois tem, porque você faz, né, a coisa da Expo Cannabis, você tá dentro disso, então você também tá olhando para isso. E ainda tem o olhar do empreendedor, né? Daquele cara que vai procurar o que tá faltando e que ainda precisa ser desenvolvido. Então eu queria entender como é que você... Para mim, assim, as feiras que a gente participa com stand, a minha grande deficiência é eu não conseguir dar esses rolês para enxergar tudo isso, porque eu fico praticamente 100% do tempo no nosso stand, né? Então, claro que eu saio, eu dou um rolê, eu olho, mas é mais flash, sabe? Uhum. O foco é outro, né? Aí que como eu tô há 18 anos nesse circuito, né? Eu conheço muita gente. Então, quando eu tô no rolê nas feiras, aí você passa na frente de um stand de alguém conhecido, aí para, aí dá oi e tal. Então, isso acaba faltando realmente eu olhar isso. Então, o meu olhar maior é nesse ponto mesmo, como a feira está organizada, né, a distribuição das coisas, a organização em geral, né, foco muito no nosso stand, acabo vendo os stands que estão nos arredores, né, mas é basicamente isso. Você queria mais, né? Queria saber assim, sei lá, que eu fiquei com muita vontade de ir na Mary Jane. E aí eu falei, cara, eu vacilei demais de não ter ido, sobretudo porque é isso que você falou, né? A gente tá vivendo o primeiro ano da legalização deles, e eu fiquei, assim, muito curiosa pra saber o que tava rolando, o que tinha, se tinha de fato coisa nova. A novidade, né? Legal te falando, vai vindo, né? A grande novidade pra mim ali, e eu acho que foi pra todos, foi poder tinha gente vendendo maconha lá tranquilamente. Tá brincando. Então tinha stand de clones, então você chegava lá, tinha lá os copinhos com clones, centenas de clones por 10 euros. Aí você em outro stand tinha os Space Cake, aí você em outro. Então assim, legalizado de verdade. A grande novidade do ano, Mary Jane, Alemanha, foi o fato de estar legalizado. Mostrou que a Alemanha não veio para brincar, né? Eu enxergo que a Alemanha, também posso estar errado, mas dentro do que eu estou vendo, eu acho que nos próximos 2 anos vai se tornar a maior potência da Europa aí nesse mundo, né? Porque Amsterdã, né, a Holanda não é legalizada. A Espanha não é legalizada, né? Existem as tolerâncias, existem as brechas e tudo, mas é um limbo que do dia para a noite pode acabar. E a Alemanha, ela tá fazendo diferente. Claro, eles são alemães, tem regulamentação pra cacete, tudo, mas você vê que funciona, né? Então, eu acabei de voltar de lá, faz 2 semanas. Fui para outra feira, que é a Intertabac, que é a maior feira de tabaco do mundo. E aí, nessa feira é tabaco e tudo que envolve fumar. Então, é seda, é filtro, é toda a parafernália, tudo. Eu estava na frente do hotel fumando um beck, mas sem ter certeza se eu podia estar fumando ou não aquele beck ali, naquela hora. E aí, na mesa de trás, que era os balcãozinhos do bar do hotel, na calçada, né? Sentou um alemão lá, aí ele viu a gente fumando, aí ele veio perguntar, falou, vocês estão fumando? A gente falou, estamos. Ele falou, vou fumar também. E aí começamos a puxar papo, e conversa vai, conversa vai. Eu virei pra ele e falei assim, bro, a gente tá fumando agora aqui, é um problema ou não é? Ele falou assim, eu não sei porque eu não sou aqui de Dortmund, mas deixa eu ver. Aí ele pega o celular, ele entra num site, que é tipo um Google Maps, aí ele põe a localização onde a gente tá, aí ele fala, não, aqui a gente pode ir fumando, não tem problema. Então, eles criaram um mapa. Já tem isso funcionando na Alemanha inteira. Imagina que eles legalizaram agora, em maio, abril, que... E um negócio tão simples, né? Exatamente. E ali onde a gente estava bem no limite, ali no primeiro quarteirão pós-bola vermelha.
E aí você foi lá e baixou esse aplicativo pra saber nas próximas... Não é nem é um site, você entra lá, já deixa é um aqui. site... Eu vou te mandar o link depois para você ter aí, é muito legal. E aí você vê, funciona. Então eu acho que a Alemanha tem muito mais aí por vir. A Mary Jane ano que vem provavelmente vai ser incrível. Ela já se tornou esse ano a maior feira. Passou a Spanabis? Passou. Que louco, no primeiro dia, a entrada para os pavilhões lá da feira, para entrar na feira, tem um escadão, tipo de entrada de teatro, sabe? Aquela escadaria. Uhum. Eu tinha que sair para resgatar um funcionário nosso que estava chegando. Quando eu olho um mar de gente que eu nunca vi na vida, de verdade, assim, a escadaria até a calçada, assim, tinha muita gente. Fecharam a entrada, não dava para deixar entrar. Eles venderam mais do que podia e foi mais gente do que normalmente vai. Foi, assim, um negócio impressionante. Então, ano que vem, a coisa vai ser legal. E vem cá, dessa experiência, vocês estão trazendo alguma coisa, assim, pra Expo Cannabis? Tem alguma coisa, alguma inspiração? Sempre tem, né? A gente, né, esse ano, né, a nossa gerente de marketing estava junto nessa última feira. A gente tenta, né, ser tudo próprio, né? Mas a gente se inspira nos outros, né? Não tem como não ser assim, né? É assim que funciona. Então, tem o time aí trabalhando e tenho certeza que eles se inspiram bastante também no que a gente vê lá fora. E qual que é a sua expectativa, Renato, pra Expo? Porque é igual o disco, né? O artista vai lá, lança o primeiro disco, é um puta sucesso. Aí tem aquela expectativa do segundo disco, né? Será que vai ser um puta sucesso? Será que eu repito coisas? Será que eu consigo inovar? A adrenalina, ela tá aí, né? Mas a expectativa que eu tenho é que ela... Eu, infelizmente, ano passado eu não tava, né? Eu não vivi a Expo Cannabis ano passado, porque ela coincidiu de ser no mesmo dia que essa feira da Alemanha, Intertabak. Então, para mim, a expectativa ela é dobrada, porque é a segunda como negócio, né? Como marca lá, mas é a minha primeira pessoalmente, então eu tô com muita expectativa. E pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto, eu acho que ela vai ser um sucesso, tanto sucesso quanto no ano passado, né? A feira esse ano ela tá dobrando, né, de tamanho. Ano passado foi um pavilhão, tá passando para 2 pavilhões, então de 8 mil para 20 mil metros, né, de 112 expositores que teve ano passado. Esse ano acho que já passou de 200. Bueníssimo. Então, a Também expectativa... tô com altas expectativas. A expectativa de público também é uma expectativa alta, né? Então, acho que até a nível de disputar ali com a Mary Jane, pode ser. Aí sim, acho que tá caminhando para isso. Bom, eu tô super aqui... animada, vou estar lá também, não estive no ano passado, mas esse ano estarei. E, bom, quero ver muitas coisas por lá e quero ver vocês também, finalmente. Mas assim, Renato, se hoje você tivesse que empreender em alguma coisa dentro da cannabis, o que seria? Tem tanta coisa, né? Tem até coisas que a gente tá até vendo, assim, que eu não posso nem falar, nem dar spoiler, porque a gente tem coisa em desenvolvimento, mas a vontade é de estar sempre dentro desse cenário, né, desse circuito, porque tem muito para crescer, eu acho. Eu acho que ainda tem muito para crescer, né? Aqui no Brasil, principalmente, né, tá começando, mas ainda a gente vive muito proibicionismo, né? Então pode ser que tenha coisa que a gente comece fora, né? Porque aqui não role, mas a vontade é de estar um pouquinho em cada setor. Né, posso te dizer, tá um pouquinho em cada... Inclusive cânhamo, medicinal e tal? Tudo. Isso eu te digo, é vontade, é desejo. Se claro. Que vai ser feito, talvez não seja... A gente não entre em tudo, né? Mas é aquilo que eu tava falando também da oportunidade. Tudo depende das oportunidades, né? Porque também não dá para querer abraçar tudo, né? Não dá para querer fazer tudo, né? Mas com um bom planejamento organizado, dá para fazer algumas coisas a mais. E vem cá, você falou disso, de talvez a gente lance coisas fora. Eu fiquei curiosa aqui. Já tem alguma coisa que a gente possa falar? Não, tem na alguma verdade ideia? não, tipo, não tem, assim, foi mais no sentido de exemplos mesmo, sabe? Dependendo de produtos que a gente possa ver, se quiser coisas mais canábicas mesmo, né? Que claro.
Cannabis a gente teria que fazer fora do que dentro, né? Porque aqui no Brasil ainda tudo é muito difícil. É mais complicado, então... Mas por enquanto não tem. E vem cá, como é que você compara o mercado brasileiro com o mercado gringo da cannabis hoje? Quer dizer, a gente está muito longe da cena internacional? Assim, falando do setor que eu atuo, que é a parte de parafernália, né, de head shop, eu acho que o Brasil talvez esteja até à frente hoje em dia, né? A prestação de serviço brasileira, eu acho que ela é uma das melhores do mundo, né? Então, o vendedor, o distribuidor, o cara que está lá na rua, né? Acho que o mercado aqui hoje atua muito bem. São muito parecidos, tá? Tipo, a forma de atuação ela é muito parecida. O sistema, né? Distribuidor, lojista, consumidor, aí tem o cara lá que trabalha por conta própria, eu tenho a empresa que tem vendedores. Isso aqui, aí na Espanha é tudo igual, né? Então, o brasileiro tem o jogo de cintura do brasileiro, né? Talvez aí fora tenha um profissionalismo maior em algumas coisas, porque é tudo muito mais controlado, mas eu acho que existe um bom equilíbrio. Não, e tem empresas, né, tem marcas como vocês, a Esquadra Fun, que estão exportando, né, também. Então, é coisa nossa, né? Sim. Foi criação brasileira. E, Renato, chegamos na hora dos quadros. E o primeiro quadro a gente quer saber qual é a sua legalização ideal, né, para o contexto brasileiro. Cara, pergunta complexa, hein? Nunca parei para pensar assim, não, já parei para pensar. É difícil, né? Mas eu acho que o ideal, o básico seria, no mínimo, a gente poder plantar na nossa casa, né? Cada um ter lá o seu plantio, fazer a sua medicina, o seu relaxamento, né? A recreação, né? Porque, né, muita gente usa o discurso só do medicinal, mas não é o medicinal. O medicinal também, né? Tem o recreativo, tem o relaxamento, igual tomar um vinho, coisa. Então, acho que o ideal básico seria esse. Agora, o ideal meu pessoal, seria um negócio tipo Barcelona mesmo, ter os clubes, que eu acho uma atmosfera assim, sensacional, né? Quando eu vou para Barcelona, principalmente, vou nos clubes, levo meu laptop, fico lá trabalhando, tranquilo, tem um cardápio legal, né? Então, eu acho que um modelo assim, de como é Barcelona eu acho legal, sabe? Dos clubes. Tanto que tem gente vindo dos Estados Unidos pra ver, né, pra aprender a respeito desse cenário de clubes aqui, realmente, e aqui tem toda uma repressão também, né? E eu acho assim, né, muita gente que trabalha no nosso mercado aqui no Brasil tá preparada ou se preparando para se chegar a esse momento, né? Você sente isso? Eu sinto, as head shops, você vê, tem as head shops hoje em dia aqui em São Paulo, fala, putz, se um dia virar o botão e poder fazer tipo Amsterdã... Elas vão ser as primeiras. É o desejo, né? É o que eu falei, a gente tem muito desejo que essas coisas mudem, que elas se transformem. De alguma maneira, dentro do que é possível e permitido, todo mundo vai se preparando de alguma maneira, né? Porque a gente acredita que isso vai acontecer, né? A minha crença é sempre daqui a 10 anos, né? Mas já faz 10 anos que essa crença era 10 anos? Desde que eu comecei a ler, há 18 anos atrás, e fazem muito a pergunta, né? Você acha que vai legalizar? Eu falava, acho que daqui 10 anos. E hoje, 18 anos depois, eu falo que daqui 10 anos. Porque mesmo vendo algumas coisas melhorando, você vê que tem um retrocesso acontecendo e a política está tentando mais ainda o retrocesso. Né? O STF julgou lá uma parada, mas os deputados estão querendo fazer outra. Foi simbólico, né? Mas na prática... Porque se for ver, na verdade, a descriminalização, ela já ocorreu em 2006. Só que não estava sendo bem aplicada. Então a grande confusão que eu vi muita gente, né, de todas as esferas, consumidor, não consumidor, gente do mercado, gente de fora do mercado, falando, puta, agora
tipo, isso já pode há 18 anos. O que mudou agora é que o STF falou, 40 gramas ou 6 pés não é traficante, é usuário, né? Ele colocou uma linha ali. E que tudo depende da interpretação, das circunstâncias. Então, né, é isso que mudou. E esperamos que tenha mudado, principalmente aonde essa repressão acontecia, que é na camada mais frágil, né? Porque para quem é branco, privilegiado, aquela história que todo mundo fala sempre, continua não igual. Não mudou nada. Exato. Renato, agora no Cannabis Indica, a gente quer sugestão sua de conteúdo, de pessoa, de alguma coisa relacionada à maconha. Nossa, eu nessas horas pra vir na cabeça eu sou péssimo. Não, a gente vai pensar junto aqui. Pode ser livro, pode ser podcast, pode ser música, pode ser um artista, pode ser alguém, sei lá, de Berlim que fala muito a respeito de maconha, que fala coisas interessantes. Pode ser no LinkedIn, no Instagram, etc. Eu não vou falar de pessoa, eu vou falar do Smoke Buddies, que eu acho que é um... Ah, bueníssimo. Que é um canal, um dos mais antigos, e que eles trazem sempre muito conteúdo, muita informação no site deles, né? Eles têm a plataforma própria, porque Instagram boicota, Facebook boicota, então eles têm uma plataforma, uma audiência muito legal, onde eles trazem pautas muito interessantes e muito importantes, muitas discussões, tanto da política, tanto de mercado, das marcas. Eu gosto muito do Smoke Buddies. Boa. Vai estar aqui na descrição do episódio, assim como também estará os arrobas da Leda, seu. Como é que as pessoas fazem para encontrar você nas redes e também a Leda e todas as outras marcas, ou enfim, quais são os arrobas que você quer passar? A Leda é o arroba Aleda Oficial no Instagram, no Facebook, YouTube. No YouTube é legal, a gente reativou ele agora em julho, né, junto com os 18 anos. Então no YouTube você consegue ver um mini doc da Leda, que é onde resgata um pouco dessas poucas imagens que eu te falei que a gente tem. Então, né, mais conteúdo, histórias para contar. Então a gente conta ali através de alguns flashes, que são 18 minutos. Acho que vale a pena assistir para quem quer conhecer um pouco mais da gente, ver o que a gente fez até aqui com a Leda. E o meu é o Aleda Oficial. A Aleda Oficial não, o meu é o Aleda Man. Isso no Instagram, mas e quem quiser te buscar no LinkedIn? No LinkedIn como Renato Volong. Bueníssimo. Você faz algum tipo de separação assim do conteúdo que você vai tratar num canal ou no outro? Sim, no Instagram, ali tô eu no meu lifestyle, né? Eu acabo não tendo muito filtro, assim, restrição do que eu mostro lá, né? Já fui um pouco mais escancarado, hoje em dia faço menos, né? Por conta da patrulha. Ali no Instagram é isso, eu busco mostrar mais o meu dia a dia, né? Quando eu posto, né? Hoje em dia eu não sou tão ativo ali, eu tô ali uma vez ou outra. Tá igual todo mundo, né? Olhando e falando, putz, isso daqui já não é mais o que foi um dia. Então às vezes, tô num rolê, eu falo, isso aqui é legal, eu vou lá e faço um stories, né? Quando eu tô nos eventos, né? Porque eu vejo que a galera que me segue, né? Muitos conversam comigo, eu troco ideia com uma galera, eles gostam de ver, né? O que tá rolando aí pelo mundo, eles gostam de ver esse lifestyle mesmo, né? Tipo, da maconha, né? De quem fuma Então, eu mostro isso. E no LinkedIn, eu conto as experiências, né? Então, eu conto mais voltado pro negócio mesmo, né? Porque eu entendo que o LinkedIn ele é mais nesse sentido, é um canal mais profissional, né? Tanto para você mostrar quem é a sua empresa, buscar profissionais, né? Então, ali a gente conta um conteúdo um pouco mais corporativo. Renato, então eu quero agradecer a sua participação no Cannabis Hoje Pode. Muito obrigada por trazer aqui as suas experiências, contar da China, abrir ideias de negócio. E quero dizer que as portas da casa estão sempre abertas para você e para a Leda. Volte sempre e, por favor, lembre-se da gente quando tiver essas novidades aí. Queremos ser os primeiros a saber. Pode deixar, eu que agradeço, foi um prazer bater esse papo com vocês, legal, descontraído, contando um pouquinho aí mais da nossa história. Aproveito para convidar todo mundo aí que está ouvindo, que tiver oportunidade para vir para São Paulo, dia 15, 16 e 17 de novembro, Expo Cannabis Brasil, segunda edição. Estaremos lá, não só nós, como
todas as marcas que tem aí no Brasil em atividade. É um momento legal para você ir conhecer, ver as novidades, momento para curtir. Tem uma área externa, vai ter música. Então venham, aproveitem. Tá rolando aí acho que o final do 3º lote. Tem entrada solidária. Venham aproveitar e acompanhem as redes aí, da nossa, da Expo, das outras marcas, que a galera vai fazer sorteio, vai ter ingresso aí para todo mundo. Esperamos vocês lá. E você também, Anitta. Com certeza. Lá nos veremos. Então é isso, gente. Até a Expo Cannabis. Beijinhos. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!